De noite, e vamos ver as perguntas que o Júnior tem aqui para nós, que os nossos irmãos formularam. Vamos lá. O senhor crê que os espíritos demorarão muito tempo ainda para exercer a... É os espíritas, né? O senhor crê que os espíritas demorarão muito tempo? Ah, escreveu espíritas com E maiúsculo. Escreva com E minúsculo, viu? Porque nós somos minúsculos. O senhor crê que os espíritas demorarão muito tempo ainda para exercer a fraternidade em sua essência, sem preconceitos e sectarismo? Sim. Levarão o tempo em que leva o homem para evoluir, porque o espírita não é diferente. Espírita é gente, é pessoa. E para que nós possamos exercer a fraternidade em sua essência, nós precisamos de colocar o evangelho em prática. E nós ainda não conseguimos fazer isto. Pergunto isso por observar ainda muito preconceito, um querendo ser mais que o outro na própria casa espírita. Realmente, isso aqui tem um problema, né? Mas onde está o homem? Onde está o homem está em perfeição. Não é? Está em perfeição. Nós, os espíritas, não somos criaturas melhores do que ninguém. Nós estamos tendo uma oportunidade que, se nós não aproveitarmos, é como fala Jesus no Evangelho: muito se pedirá àquele que muito recebeu. O que é exatamente o umbral? Umbral, o que é umbral? Por exemplo, aquela porta é um umbral. É um umbral que me leva lá no pátio. Aquela outra porta é um umbral. Atravessei os umbrais do centro e me encaminhei para o quintal. Umbral significa portal, passagem. Umbral não é trevas. No espiritismo, muitos confundem trevas com umbral. Não é? E tem gente que fala assim, porque nosso lar é uma cidade umbralina, ela está localizada no umbral. Não é? E tem muita gente que fala assim, quando eu desencarnar, eu quero ir para nosso lar, mas não quero ir para o umbral. Eu digo assim, impossível. Aí a pessoa fala, nossa, mas nosso lar é uma cidade umbralina? Está situada numa dimensão superior do chamado umbral, mas é uma cidade umbralina. Todos nós, espíritos imperfeitos e devedores, iremos para um vale obscuro, de um lamaçal sem fim, como retratado no filme Nosso Lar. Olha, nós já estamos num vale obscuro. Aqui é um vale obscuro, apaga essas luzes para vocês verem. O lamaçal sem fim também está presente. É a maledicência, é a calúnia, é a maldade. Não é? Porque o verdadeiro lamaçal não é o da lama em si. O verdadeiro lamaçal é o que nós criamos pela nossa condição moral imperfeita. Não é? Se Deus é tão perfeito em suas obras e está em tudo, por que criaria um universo que um dia deixará de existir? Bom, ele deixará de existir para dar lugar a um outro, porque tudo se renova e tudo evolui, mas não vai deixar nada de existir. Para que a vida deixe de existir, Deus deveria deixar de existir, e isso não existe como. O que é a inexistência absoluta? Você concebe pelo menos pensamento? Pelo pensamento você concebe o que é a inexistência absoluta? Quem é que concebe? Uma vez um espírito lá no Pedro e Paulo escreveu por nosso intermédio assim: se alguma coisa desaparecesse, para onde iria? Quem responder tem $1 milhão. Pode pegar num dos bancos da Suíça que está... Não deveria a Terra, por um processo de evolução, para que os habitantes nesse educandário terrestre possam burilar seus espíritos, se deixar de existir, como receberá novos espíritos? Gente, existem, eu não sei nem quantos bilhões de mundos a serem habitados, trilhões de mundos a serem habitados. Uma vez alguém perguntou ao Chico assim, Chico, se os homens destruírem a Terra com as bombas atômicas que existem, o que vai acontecer? Ele falou assim, Deus vai nos dar um outro mundo. Em condições às vezes mais difíceis. Mas nós não vamos ficar desamparados. O homem não tem o poder de destruir a vida.
Ele não pode destruir a vida porque ele não cria a vida. Ele não criou a vida. Isso é muita prepotência do homem. O homem não é capaz de colar uma asa de um mosquito no mosquito. Não é capaz. Hoje, quantos anos levaremos para reencarnar novamente neste planeta de expiações e de provas ou em outros? Depende. Esse intervalo entre uma encarnação e outra é variável. Mas é uma outra coisa que nós precisamos corrigir. A gente evolui, não é só aqui na Terra, não. No mundo espiritual também a gente evolui. A gente trabalha, estuda, aprende. Em qualquer parte estuda e aprende. Vocês vejam bem, se a gente não melhorasse no mundo espiritual, a gente voltaria à Terra nas mesmas condições. Nós melhoramos também no mundo espiritual e voltamos à Terra em melhores condições, quando aproveitamos. Em relação ao expurgo, somos candidatos ou teremos chance de reencarnação? Olha, eu sinto dizer que somos candidatos. Como diz o doutor Inácio, somos candidatos a ser ração de dinossauro. Em outros mundos primitivos. Não é? Essa questão do expurgo, gente, já está acontecendo naturalmente. Não vai acontecer vir uma arca de Noé cósmica e pegar uma turminha e levar, não. Já está acontecendo. Os espíritos já estão tendo dificuldade de reencarnar na Terra. Tem dificuldade de reencarnar na Terra, porque as famílias antes tinham 8, 10 filhos, 9, 12, agora é 1, 2. Não é? O doutor Inácio disse que tem vaga para reencarnar, mas lá no Islã. Não é? É, porque lá eles incentivam ter muitos filhos. Eles querem dominar o mundo pelo número. Há uma data pré-determinada antes do renascimento para o desencarne da pessoa? Mais ou menos. Porque não existe, por exemplo, data pré-determinada para quem comete um suicídio. Não existe data pré-determinada para quem sai aí numa rodovia a 140, 160 por hora. Como dizia o Chico, tem o karma da imprudência. E o karma e imprudência começa no minuto da imprudência. Não é? É possível alterar a data da morte se a pessoa, por exemplo, decide fazer uma cirurgia estética desnecessária? Sim, é possível. Às vezes a pessoa pode desencarnar antes da hora. Nós também somos cobaias do progresso, gente. Como para Deus não existe morte, para Ele a morte não vale nada. Como para Deus não existe morte, a morte para Ele não vale nada. Vale para nós que temos medo. Mas para Deus ninguém morre. Uma pessoa que viveu feliz com um companheiro, um desencarnando, poderá arranjar outro companheiro ou companheira no plano espiritual ou espera o outro? Está sem confiança no taco. Está sem confiança. Ô, gente, muitas vezes nós não arranjamos outros aqui. Não arranjam? Companheiros e tudo e tal. Por que não pode arrumar lá? Arruma também. Agora, quando existe uma afinidade, um compromisso, é claro que essa situação ela persiste até que os dois possam se reencontrar. Não é? Mas tem muita gente arranjando outros companheiros com o companheiro ou a companheira viva, encarnada, quanto mais se desencarnar. Os espíritos que habitam a Terra, a crosta, têm programação? Sim. Uma vez eu li uma frase muito interessante. Jesus falou assim: não cai uma folha de árvore sem que Deus o queira, mas é o homem que balança a árvore. Não é o homem que balança a árvore? Então essa programação existe, é a lei divina, mas nós podemos ir contra isto. Temos o livre-arbítrio, não é? Ela vale apenas para espíritos melhores? Não, ela vale para todos os espíritos, mas evidentemente que os espíritos melhores, sendo mais responsáveis e mais conscientes, eles não nadam contra a correnteza. Eles procuram nadar a favor da correnteza. Então as coisas são mais fáceis, não é?
Segundo o Dr. Inácio, no mundo espiritual existe espírito que desconhecem que viver na Terra. Não é só o Dr. Inácio, não, gente. Isso também no Cartas de uma Morta, de Maria João de Deus, por Chico Xavier, nos livros de André Luiz. Como isso é possível? Esquecem-se de seus familiares? Sim, existem muitos espíritos que se esquecem. Por exemplo, quando nós reencarnamos aqui, nós não esquecemos da vida espiritual? Tem muito espírito que desencarna e não tem essa noção de separar as duas vidas. Isso é uma pergunta interessante, quem fez, viu, Carlos? É uma pergunta muito interessante, merece reflexão e tem sido tema das obras do Dr. Inácio também. O espírito desencarna, chega no mundo espiritual. Se ele conseguisse, vejamos bem, saber que ele viveu na Terra e que agora está no outro plano, que não é o céu, ele empreenderia uma mudança rápida. Mas como ele não tem essa noção, ele não tem noção de imortalidade. Tem muito espírito que continua materialista. No plano espiritual, continua materialista. Necessariamente todos teremos que passar por todos estes portais? Sim, a evolução não dá salto. Eu não vou dizer que é todos os portais, mas que todos nós devemos evoluir. A evolução é uma escada de muitos degraus, e o Dr. Inácio só diz que tem um jeito de você não ter que subir esses degraus e pegar o elevador. Diz ele que se você amar, você pega um elevador. Agora, se você não amar, você não pega o elevador. Aí é degrau a degrau. Agora, se você não quiser ir degrau a degrau, pegar o elevador é só amar. Por que dizem que existe o baixo, o médio, o alto, o grau? Por que a gente fala que tem o primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo, quarto mundo? Não falamos? E por que não pode ter o primeiro umbral, o segundo umbral, o terceiro umbral? É a mesma coisa. Quando fala baixo umbral, é o terceiro mundo do umbral. Quando fala segundo umbral, médio umbral, é o segundo mundo do umbral. Quando fala primeiro umbral, ou umbral fino, é o primeiro mundo do umbral. Nosso lar é do primeiro mundo do umbral. Você, por favor, poderia definir se realmente os mesmos existem? Existem. O desencarne recente do Dr. Valdo Vieira, qual a recepção que teve no plano espiritual? Não sei. Isso está afeto à consciência dele. Se a consciência dele está tranquila, como a nossa, por exemplo, se a nossa estiver, não é? Mas André Luiz, por exemplo, desencarnou, chegou em nosso lar, não tinha mãe, não tinha pai, não tinha casa, não tinha nada. É como o Dr. Inácio fala, né? Ele era um sem corpo e um sem teto. Ele teve que ir para a casa de Dona Laura. A quinta terra é a mesma coisa que a quinta dimensão? Seria. Ou seja, esferas e dimensões, a mesma coisa. Esferas, dimensões, podemos entender como sendo a mesma coisa. Termos que aceitar ou ver o homossexualismo tal qual ele se manifesta na mídia atualmente, isso é normal? Sim, é normal. O espírito não tem sexo. Se o espírito não tem sexo, todos somos hétero, homo, bi e mais alguma coisa que existir. E mais alguma coisa que existir. Todos somos. O espírito não tem sexo como nós o entendemos. Isso é estágio do espírito, não é? Que tanto estagia na heterossexualidade, como na bissexualidade, como na homossexualidade. São estágios normais que nós precisamos entender. Agora, muita gente fala assim, mas isso é uma doença. Mas e o heterossexual? Ele também não é doente quando ele adultera? Ele também não é doente quando ele procria e abandona a cria? É para pensar. Bom, venho de uma formação com base bastante científica. Acredito, por convicção interior, na continuação do pensamento em uma outra forma de matéria. Baseado na sua ampla experiência, não tem tão ampla assim, em busca por resposta, o senhor acredita que outras civilizações materiais mais adiantadas do ponto de vista tecnológico, ao pôr dos OVNIs serem reais? Acredito. Acredito sim, por que não? Esse universo não teria razão de ser só com a Terra povoada. Eu, se fosse Deus, se fosse só a Terra só povoada, eu desmancharia tudo e começaria de novo. Será que somos visitados em nossa atmosfera por outras formas de civilização? Creio
que sim. Assim como somos visitados pelos Espíritos, também creio. Eu creio, nunca vi nada, mas tem vários companheiros, vários amigos idôneos que já perceberam. Já perceberam, embora eles não saibam dizer se esses artefatos, esses chamados OVNIs, pertencem, vamos dizer, à tecnologia de segredo de Estado de algum país. Mas é muito difícil esconder isso da imprensa, não é? Agora, tanta gente que fala, que viu e que percebeu, e companheiros idôneos, eu não tenho como duvidar desses companheiros. Boa tarde. Por favor, gostaria de saber se há algum malefício de uma tatuagem para o perispírito. Olha, não, propriamente assim, não. A questão não está em você tatuar o corpo. A questão está em você tatuar a alma. E nesse aspecto, quase todos nós somos tatuados. Temos nódoas, temos chagas, temos feridas, temos marcas, temos lesões. Não é? Uma tatuagem, a pessoa quer fazer, tem que respeitar que ela quer fazer. Isso não quer dizer nada. Agora, nós somos preconceituosos. Se eu estivesse aqui falando, por exemplo, com uma estrela tatuada na testa, vocês não me ouviriam, vocês iriam embora. Mas como as minhas tatuagens estão todas ocultas na alma, como criar nossos filhos no mundo de hoje, com tantas drogas, vícios, sexo sem responsabilidade e tantos maus exemplos sendo exaltado entre os jovens, até mesmo nos meios de comunicação? Olha, fica difícil realmente. É uma tarefa muito difícil, é um desafio. Mas nós, como adeptos da doutrina espírita, ou como cristãos, vamos dizer assim, nós temos o dever de encaminhar os nossos filhos, ainda pequenos, à evangelização da criança dos centros. Ou se somos católicos, no catecismo na igreja. Ou se somos evangélicos, protestantes, também na aula de moral que tem nas igrejas evangélicas e protestantes. O problema é que nós temos preguiça e não queremos educar espiritualmente os nossos filhos. Esse é que é o problema. Não é? A gente, principalmente nós os espíritas, diz doutor Inácio que nós fazemos o espiritismo para adultos e não nos preocupamos em fazer um espiritismo para jovens e para crianças. Não é? Isso é um problema. Qual a diferença de anjo da guarda e mentor espiritual? Olha, basicamente não tem diferença, né? O anjo da guarda costuma ser um mentor espiritual, o mentor espiritual costuma ser um anjo da guarda, né? Isso não tem muita diferença. O que você poderia dizer sobre a visão dualista do espiritismo? Em que sentido essa visão dualista? Eu não entendi bem. Hein? Espírito e matéria? Eu fico com o que André Luiz escreveu no Mundo Maior. Se for espírito e matéria, com o que André Luiz escreveu no Mundo Maior, no livro do Mundo Maior. Nem o sábio mais sábio saberia dizer onde termina a matéria e começa o espírito. Nem o sábio mais sábio saberia dizer, com afirmações dogmáticas, onde termina a matéria e começa o espírito. Como lidar com o desânimo do país, com todo mundo sem emprego e sem esperança? Aprendendo a votar. Aprendendo a votar. Escolhendo melhor os nossos representantes, não por conta de interesses particulares, mas por interesses coletivos. Não votar em partido, votar na pessoa que tem um passado, que tem um currículo. É isso. Nós temos os governantes que escolhemos esses dias aí. Ó. Não foi escolhido? Aguenta. O senhor ressaltou a importância do trabalho, mas o trabalho físico ajuda na melhora do ser humano? E agora? O trabalho físico ajuda na melhora do ser humano, desenvolve a inteligência, desenvolve as nossas faculdades, nós nos relacionamos com as pessoas. Se não tivesse trabalho, como é que nós nos relacionaríamos uns com os outros? Se não tivesse comércio, como é que nós aprenderíamos a nos relacionar? Neste momento de turbulências, por que passamos, gostaríamos de saber, qual deverá ser o papel das casas espíritas neste processo? Continuar tendo o papel que sempre teve, servir a coletividade. Servir a coletividade espiritualmente, servir a coletividade em nome do Cristo, lutar pela preservação da fé, conservação da fé,
e também pela maior conscientização das pessoas, principalmente nesse quesito de saber escolher as pessoas. Eu acho que é uma responsabilidade nossa, né? O espírita não pode ser omisso do ponto de vista social. Jesus não foi omisso do ponto de vista social. Jesus foi corajoso, ele enfrentou os judeus, ele enfrentou a situação, sabendo que ia morrer, ele enfrentou. Ele foi corajoso, ele não se omitiu. Não podia curar no sábado? Eu curo no sábado, sim. Quer dizer, o homem foi feito para o sábado, ou o sábado foi feito para o homem? Não pode comer sem lavar as mãos? Eu como sem lavar as mãos, sim, porque o que faz mal é o que entra, é o que sai, não é o que entra. Eu como sem lavar as mãos, sim. Senhor, essa moeda aqui, é lícito pagar imposto? De quem que é essa moeda? De quem que é o retrato? É de César. Dá a César o que é de César, Deus que é de Deus. E foi assim. E eles perseguindo ele. No livro Anjos Decaídos são narrados duas situações interessantes. O encontro do doutor Inácio com Jesus, o encontro com o anjo decaído, Lilith, como médium, como se sentiu em uma e outra situação. Eu não sei se o doutor Inácio narra esse encontro no Anjos Decaídos com Jesus. Não, deve ter sido um encontro não pessoal, uma coisa transcendente, né? Como todos nós temos o nosso encontro com o Cristo, temos a nossa estrada de Damasco, né? Agora, como médium, como se sentiu em uma e outra situação? Evidentemente, vivenciando tudo aquilo com muita emoção e com muita expectativa. Com muita expectativa também, com muita emoção e com muita alegria, por aquilo que ele encontrou oportunidade de escrever, não é? Para todos nós. Por que temos visto tantos casos de Alzheimer? Essa pergunta é boa. Por que temos visto tantos casos de Alzheimer? Olha, isso é um desafio para a ciência. A ciência tem que evoluir. Isto também é um desafio para todos nós, que temos que nos aproximar mais dos nossos semelhantes, dos nossos familiares. Temos que auxiliá-los mais, temos que aprender a lidar com eles mais. Isso também é um auxílio, muitas vezes, para o próprio espírito, que ele vai desencarnar sem ter consciência de sua desencarnação. Ele desencarna sem grande consciência de seu desenlace, de seu sofrimento, e parte para o mundo espiritual. Uma razão superior de ser existe. E são várias as razões. Como funciona a espiritualidade através da rede social? Como a gente percebe se realmente não tem interferência de espíritos levianos? Tem. Tem interferência de espíritos levianos. Sempre que a gente perceber que é uma coisa que não é boa, que não ajuda, que não constrói, que não edifica, que não é positiva, é gente tentando destruir a credibilidade. É conspirando contra a fé. Por exemplo, se publica tanta coisa contra o próprio Cristo. Se publica tanta coisa, se fala tanta coisa, contra Kardec se fala tanta coisa, contra Chico Xavier se fala tanta coisa, não é? Disse Jesus na cruz: se ao lenho verde fazem isto, o que não farão ao lenho seco? E nós todos somos lenhos secos. Recentemente, um dirigente de uma importante casa espírita foi cruelmente assassinado no Rio de Janeiro, dentro da própria casa espírita, numa hora dessas, onde estavam os espíritos protetores, anjos guardiães. Onde estavam os espíritos protetores que deixaram Jesus ir para a cruz? A pergunta que você está fazendo, você me desculpe, é igualzinho o desafio que o mau ladrão lançou para o Cristo. Se você é filho de Deus, desce dessa cruz. Salva você e a nós mesmos. Quer dizer, é com respeito à pergunta que você fez, mas é igualzinho a isso. Nós temos os nossos karmas também. Isso é para mostrar que médium não é missionário. Médium também é um espírito que tem os seus karmas. E os karmas, às vezes, têm que ser cumpridos. Por exemplo, ele poderia ter sido assassinado aos 40 anos de idade e não ter tido a oportunidade de trabalhar até os 73. Ele foi assassinado aos 73. Ele teve a oportunidade de trabalhar até os 73 e semeou muito. E desencarnou como a gente um dia vai desencarnar, não é?
Como a doutrina espírita pode ajudar na mediunidade? Orientando. E o dom mediúnico pode se aflorar a qualquer idade? E como ser ajudado por esse dom? Olha, a mediunidade nos é dada, sobretudo, como uma ferramenta de trabalho, para que nós possamos trabalhar em benefício do próximo. Não só com os espíritos, trabalhar com os espíritos desencarnados em favor dos espíritos encarnados. Se você é médio para trabalhar só com os espíritos desencarnados, você é médio pela metade. A mediunidade é dada para trabalhar com os espíritos desencarnados em favor dos encarnados. Boa noite. Até que ponto Deus interfere na prova, na vida de alguém? A gente fala, vá com Deus. Quando chega na esquina, vem um bêbado e mata. Ué, ele foi com Deus para o mundo espiritual. Ué, seguiu o seu caminho com Deus. Não é? Isso acontece, né? A gente fala com a pessoa, vai com Deus, ela não quer ir? A minha tia fala que quando eu era menino, eu era muito custoso, eu fazia folia na casa dela, ela falava assim, vai embora para sua casa. Aí eu falei assim, vou mesmo. Ela fala assim, vai com Deus. Eu respondi assim, não vou sozinho. O homossexual é prova da família ou do próprio indivíduo? Eu não acho que a homossexualidade seja a prova. Eu não acho que seja. Eu acho que seja um estágio, um aprendizado. Pode ser uma prova para quem não aceita, quem se escandaliza. Às vezes não é para o homossexual, é para a sociedade, não é? Gostaria de saber se para alcançar o nível de Jesus é necessário tanta evolução moral quanto intelectual, dominando todas as ciências estudadas. Sim, para a gente alcançar o nível de Jesus, gente. Olha, existe alguma matéria indivisível? Essa pergunta eu acho que ninguém pode responder. Existe alguma matéria indivisível? Nem o Einstein conseguiria responder esta pergunta, viu, gente? O querido doutor Inácio dividiu com o senhor o porquê de se casar. Ele casou. Já com bastante idade? Sim. Ele falou que ele tinha compromisso com aquela senhora com a qual ele se casou e ele queria quitar o compromisso espiritual que tinha com ela e desejava ampará-la. E foi o que aconteceu. Ele casou-se com ela para ampará-la. E também ser amparado, né? Porque ele era um homem sozinho, já estava numa certa idade e precisava de uma companheira também, não é? São comuns manifestações em reunião mediúnica de espíritos encarnados? Não, não é comum, mas que pode ocorrer, pode ocorrer. Comum não é, mas que pode ocorrer, pode ocorrer. Esse assunto foi estudado por Bozano e Kardec também, não é? No Livro dos Médiuns. Depois de uma longa ditadura, analisar que é preciso aprender a votar é muito vago ou pessoal. Não seria melhor aprendermos a nos candidatar? Ótimo, também. Espero que você se candidate. Porque é difícil, né? O problema não é só se candidatar, é a gente chegar, candidatar, ganhar e não deixar se contaminar. Esse é que é o problema. Até candidatar não é problema. E ser eleito, às vezes, também não é problema. O problema é lá dentro. É lá dentro. O médium tem a capacidade de saber quantas encarnações a pessoa tem? Não. Não, ele não sabe nem dele. E ele quer saber dos outros. Não acreditem. Não acreditem. Isso é mais na base da especulação. Ah, você deve ter sido isso no passado. Não é? Alguém já falou para alguém aqui que foi um índio no passado? Já falou que foi índio? Um paraguaio reencarnado? Não. Normalmente os médios e a gente mesmo que ouvia assim, você foi um rei no passado. Foi criminoso, mas foi rei. Não, isso aí não, gente. Eu acredito só, sinceramente, eu só acreditava nesse aspecto, só em Chico Xavier. Não acreditem. Tem muita mentira. Se a gente faz orações para uma pessoa que desencarnou 20 anos mais ou menos, e se ele já reencarnou, como vou saber se ele recebeu
as orações se ele tem outro nome. Um dia me falaram que alguém tinha desencarnado. E eu orei por aquela pessoa. Era uma notícia falsa. Eu recolhi a oração. Como podemos saber dos entes queridos desencarnados? Às vezes eles se manifestam nos centros espíritas, através de mensagens faladas ou psicografadas, ou sonhos, ou às vezes até visitas a nós dentro de casa, muita gente percebe a presença deles, ou pensamento. Às vezes é aquele dia, de repente vem aquele pensamento, é sinal que eles também estão nos visitando ou pensando em nós, não é? Data limite, 2019, procede? Olha, eu respondo como Chico Xavier respondeu: as profecias não foram feitas para serem cumpridas. As profecias foram feitas como alertas à humanidade. Se uma profecia foi feita para ser cumprida, é porque ela é inevitável, isso é fatalidade. E a fatalidade não existe. Nós podemos mudar o nosso destino. Esse 2019, ele pode ser 2017. Ou ele pode vir a ser 2077. Quer dizer, essa data limite é uma ideia. É uma ideia que isso possa ocorrer. Que isso possa ocorrer. Mas depende de nós, da humanidade. Como entrar em um mundo de regeneração? Como é que uma pessoa pode entrar num mundo de regeneração? A gente não entra num mundo de regeneração. Nós temos que fazer com que a Terra seja um mundo de regeneração. E para que a Terra seja um mundo de regeneração, nós precisamos de ser espíritos interessados em nossa própria regeneração. Porque o que vai fazer a Terra um mundo de regeneração não é um decreto divino. O que vai fazer da Terra um mundo de regeneração será a nossa própria vontade de nos regenerarmos. Quando aqui esteve pela primeira vez, hein? Quando ela veio pela primeira vez, estava com os olhos fechados. E viu na minha frente uma senhora de estatura baixa, com os braços e sorrindo para mim, braços abertos, né? Sorrindo para mim. Fiquei muito feliz. Você poderia me dizer o porquê desta visão? Não. Amigos espirituais nos recebem na casa espírita, também com alegria, com braços abertos, eles sempre nos recebem, assim como nós devemos receber todos que venham à casa espírita com braços abertos. Os amigos espirituais ficam felizes, principalmente os nossos familiares. Ficam felizes. Oi, até que enfim consegui, hein? Que você chegasse numa casa como essa para orar, pensar na vida, mudar o seu caminho, o seu destino. Mais alguma coisa? Como analisar a física quântica com as suas novas perspectivas? Olha, está aqui uma pergunta interessantíssima, né? A física quântica vai abrir caminhos extraordinários. E como os espíritos dizem, a ciência, ela vai se tornar mais religiosa do que a própria religião. Ela vai reverenciar o Criador com maior reverência do que a própria religião, porque a ciência está chegando num ponto de sua evolução que ela não tem explicação para as coisas, a não ser atravessar os limites da matéria e saltar para o mundo invisível, que é o chamado multiverso, ou hiperespaço, não é? Essas múltiplas dimensões existentes. Alguns cientistas estão chegando a dizer que existem até 11 dimensões. Nos fale como despertar nossa consciência interna. Olha, despertar nossa consciência interna. Santo Agostinho nos ensina isso. No Livro dos Espíritos. Ele dizia o seguinte, com base no Conhece-te a ti mesmo, de Sócrates. Ele dizia o seguinte, que toda noite, quando ele ia orar, ele fazia da oração uma oportunidade de meditação.
sobre o que ele havia feito com sua própria vida naquele dia. Isso era todo dia. Não é? Em vez de orar o Pai Nosso, eu estou com sono, vou orar um Pai Nosso aqui rapidamente, uma Ave Maria, Pai Nosso, rezei, graças a Deus, agora vou dormir. Pá. Não é? A gente tem que tirar uns minutinhos. O que eu fiz no dia de hoje? Não é? Irmão José tem um livro que chama Os 3 Passos do Autoconhecimento. O que eu fiz no dia de hoje? Fui útil, servi o próximo, ajudei os semelhantes, errei, no que eu posso ser melhor amanhã, posso me corrigir. É assim que a gente se desperta. Eu quero ser melhor, eu quero ser bom, eu quero superar meus limites, eu preciso me corrigir. E deixar essa história de olhar para a vida dos outros, vendo o argueiro na trave no olho dos outros, e não vendo o que existe no nosso olho. Um cisco pequeno no olho do outro, e não ver um cisco grande no próprio olho. Então nós temos que despertar a nossa consciência interna, dessa maneira. Desculpa a pergunta, mas a Domingas está no plano espiritual, casada com seu esposo, bebum na terra. Olha aí, ela gostava bastante dele. Eu acredito que não. Pelo que eu sei, ela cumpriu aquele compromisso com o seu esposo, e hoje eles são bons irmãos no mundo espiritual. Ela está trabalhando, e trabalhando muito em favor de todos nós, fazendo o possível para nos socorrer, integrando um grupo maravilhoso, uma equipe maravilhosa, que é esta equipe do irmão José, doutor Odilon, doutor Inácio, Paulino, e tantos espíritos amigos, Espartaco, Guilherme, Formiga, tantos espíritos amigos e outros companheiros anônimos que estão trabalhando em favor de um grupo de espíritos, como aqui tem. A dona Benedita, o senhor Rolandinho, o nosso Júnior aqui citou o nome de vários aqui na prece de início, e outros desconhecidos. Os nossos familiares desencarnados, eles procuram nos ajudar, na medida do possível, se estão em condições de nos ajudar. Se não estão em condições de nos ajudar, não podem nos ajudar, às vezes devem ser ajudados. Nós é que devemos nos preparar para ajudá-los, porque, por incrível que pareça, muitos de nós da Terra conseguimos ajudar muitos espíritos no mundo espiritual. Daqui nós podemos ajudar. Quando fazemos bem em benefício de uma pessoa, pensando neles, orando por eles. Olha, você que está me inspirando a fazer o bem, me ajudando a fazer o bem, não é? A gente ajuda esses espíritos também. Nós podemos orar, não só pedindo ajuda, mas para que eles sejam ajudados também. Não é? E na oração, por exemplo, às vezes a gente só se preocupa em pedir para a gente. Mas vamos pedir para os outros também, porque pedindo pelas pessoas, pelos encarnados e desencarnados, nós estamos pedindo por nós mesmos. Mais alguma, Júnior? Não deveria ter um crivo melhor nos livros espíritas editados para melhorar o entendimento espiritual no tocante a outros mundos? Olha, eu acredito que esse crivo corre por nossa conta. Livro espírita é como certa vez disse Chico Xavier. Todos nós temos o direito de plantar o que quisermos no nosso quintal e levarmos à feira para vender. Quem compra, quem adquire, é que escolhe o que compra. Mas eu tenho o direito de expor minha mercadoria. Eu tenho o direito de expor minha mercadoria. Não é? O meu pé de couve, o meu pé de alface, a minha abobrinha, os meus quiabos, como disse a Dilma, mandioca. Eu tenho. Ela falou, exaltou a mandioca esses dias. Eu coloco, eu tenho o direito de expor. Agora, a pessoa compra o que quiser. Não tem vários feirantes? Você não anda naquelas barraquinhas todas? Nós não devemos fazer crivo, porque crivo é censura. E nós não podemos ter ditadura no Espiritismo e censura no Espiritismo. Agora, você escolhe o que você quiser. Agora, evidentemente, a mercadoria que você não quiser, ou que alguém não quiser, ela vai para o lixo. Naturalmente vai para o lixo.
Não, eu não acho que todos os livros venham prontos do mundo espiritual. Não é? Eu acho que, por exemplo, Chico dizia a respeito de Emmanuel. Como é que Emmanuel, às vezes, escrevia uma mensagem na reunião? Emmanuel chegava na reunião lá do Chico, por exemplo, na sexta-feira, ou na segunda. Na sexta-feira, Emmanuel sempre comunicava na sexta-feira. Às vezes na segunda, quando tinha reunião, o Chico ia na reunião na segunda. Às vezes era André Luiz, às vezes era Humberto Campos. No sábado eram os poetas, os trovadores, o Meimei, Maria Dolores. Eram os poetas no sábado. Emmanuel era na sexta-feira, ele vinha e se comunicava. Nos outros dias eram outros espíritos. Então o Chico dizia o seguinte: Emmanuel, quando vai escrever, ele vem e ele procura observar a média das necessidades presentes, das pessoas que estavam presentes na reunião. Qual era a média das necessidades? E ele escrevia sobre aquele assunto. Escrevia naquela hora, no momento. Ele criava um texto no momento. Agora, existem muitos livros que realmente vêm do mundo espiritual, não é? Já estão, às vezes, prontos no mundo espiritual, e eles nos são transmitidos, em parte, muitas vezes, ou dentro daquilo que nós possamos comportar, que o nosso entendimento, que a nossa compreensão pode receber. Porque os espíritos querem nos dizer muita coisa, mas nós não temos cabeça ainda. Nós ainda não temos cabeça. Caridade nos dias de hoje, na qual a fome não é só física, no anseio de ajudar. Como lidar com a ganância do ajudado, muitas vezes até nos prejudicando? Olha, a gente faz o que pode, né? A gente tem que procurar usar a imaginação, fazer o que pode. E todo mundo pode fazer alguma coisa. Auxiliar o próximo. E pensar, às vezes, no próximo, mas o próximo que a gente não pensa também. Que às vezes é num familiar que está precisando. Às vezes é num sobrinho, num neto, numa tia doente. Nós temos o Lar Espírita Pedro e Paulo lá em Uberaba, estamos lá com 24 ou 25 idosos. Lá no Lar Espírita Pedro e Paulo. Tem idosos lá, velhinhos lá, que a família leva para lá, nunca mais visita. Hein? Reencarnação no mundo espiritual. O Júnior está pedindo. Olha, gente, para falar sobre reencarnação no mundo espiritual, eu tinha que dar um seminário. E a gente promete vir aqui numa oportunidade para tratar desse assunto. Porque reencarnação no mundo espiritual, gente, o mundo espiritual é planeta. É como a Terra. Reencarnar no mundo espiritual é como reencarnar aqui. Só que lá é outro tipo de matéria. Mas reencarna também. Aí vocês vão pensar, tem sexo no mundo espiritual? Tem. Mas tem também inseminação? Aqui não tem inseminação? A mulher hoje, para ficar grávida, precisa ter relação? Hein? Não. O Chico falou num livro, ele até não gostava muito do título desse livro. Chico Xavier, o santo dos nossos dias. Ele falou que no futuro a ciência vai desenvolver um útero no laboratório. Vai demorar uns 200 anos. Mas vai desenvolver um útero no laboratório e que o corpo vai desenvolver ali e que o espírito vai reencarnar. E será quando a mulher se libertará do parto. Há muita gente que fala assim, mas a mulher vai deixar de ser mãe? Uai! A mulher quer continuar sendo mãe? E o pai continuar sendo pai? O pai nunca vai poder ser mãe? E a mãe nunca vai poder ser pai? Que história é essa? A mulher ter esse privilégio da maternidade. Chegará um ponto em que a mulher se sentirá mais livre, porque, convenhamos, a maternidade é um dom sublime, mas que cria entraves também para a mulher. Antigamente, as mulheres que tinham 5, 6, 7, 8 filhos, eu tenho hoje 4, elas não podiam fazer mais nada. Elas eram só criadeiras, né? Não é? O Chico falava, coitada de minha mãe. Minha mãe desencarnou até mais cedo, porque foram 13 filhos, fora os abortos que ocorriam.
espontaneamente. Oi? O quê? De onde vêm esses espíritos? Olha, esses espíritos vêm de outras dimensões, podem vir de outras dimensões mais altas ou paralelas, ou de dimensões paralelas, podem reencarnar lá no mundo espiritual. Porque, como diz o doutor Inácio, o universo é fractal. Eu nem sabia o que era essa palavra, fractal. Quando o doutor Inácio disse isso pela primeira vez, eu tive que saber o que era isso. O universo é fractal. Quer dizer, tudo, o todo está na parte, a parte está no todo. Esses espíritos, eles podem vir de dimensões paralelas e de outras dimensões, de outros universos. Que você pode dizer sobre o tema viagem astral? Como podemos utilizá-la positivamente? Viagem astral é o que o Espiritismo chama de desdobramento. Você sai do corpo durante o sono. E você pode utilizar isto positivamente. Muitas vezes vai ao mundo espiritual para aprender, para estudar. Não é? Você pode ajudar muita gente, às vezes. Quem é que já sonhou aqui que estava voando, por exemplo? Né? É uma sensação maravilhosa, não é? Eu já tive sonhos assim interessantíssimos, de voando. Como é que eu volitava, eu conseguia volitar? O último sonho que eu tive, eu guardei bem. Eu concentrava todo o poder na cabeça, assim. E eu pensava e impulsionava o corpo. Era pelo pensamento. A coisa mais interessante. Qual a visão espírita sobre a doença mental? Esquizofrenia, psicopatas, psicóticos. Olha, a visão espírita é que são espíritos doentes, numa vida passada, eles se comprometeram muito espiritualmente, foram torturadores, enlouqueceram as pessoas, cometeram às vezes suicídio, mataram as pessoas, só pensaram no mal, praticaram o mal. O mal adoece as pessoas, o bem cura e o mal adoece. Reencarnação no mundo espiritual. Allan Kardec diz que o espírito nasce no mundo espiritual. Favor comentar. Essa letra é do Luiz. Favor comentar. O Luiz quer que eu comento o capítulo 11º da Gênese, que é o 5º livro da codificação, intitulado Gênese Espiritual. Dá um trabalhão comentar esse capítulo. O espírito, diz Kardec lá, nesse capítulo 11º, Gênese Espiritual, ele não nasce na Terra, ele nasce no plano espiritual. Nós fomos criados como mônadas espirituais. O espírito diz, escreveu Leon Denis, o homem a alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal, acorda no homem. E escreveu Emmanuel, sublima-se no anjo. Esse é o caminho. A alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal, acorda no homem, sublima-se no anjo. Nós agora que estamos acordando. Dormimos na pedra, sonhamos no vegetal, nos agitamos na irracionalidade e agora estamos acordando. E longe de nos sublimarmos no anjo. É a mesma? Emmanuel já está reencarnado? Sim, Chico dizia que Emmanuel está reencarnado. Que Emmanuel teria reencarnado por volta do ano de 2000, ou no ano 2000. Ele está reencarnado. Por isso, essas comunicações de Emmanuel que acontecem por aí não são do Emmanuel que comunicava para o Chico Xavier. Deve ser um outro Emmanuel. Afinal, tem muitos Manuéis, não é? Com a partida de Chico Xavier, Emmanuel, André Luiz e outros, também se foram. O Chico tem entrado em contato? Tem. O Chico está trabalhando no mundo espiritual. Não é? Esses espíritos estão trabalhando, todos no mundo espiritual, e os espíritos se revezam. Não tem apenas esses espíritos que nós conhecemos, Emmanuel, André Luiz, tem uma pleia de espíritos, gente. Aqui está cheio de espíritos, familiares e amigos nossos, e companheiros que trabalham nesta casa, e que atuam em nosso favor, com a mesma grandeza, com a mesma bondade, e com a mesma capacidade, que muitos espíritos conhecidos pelo nome. Outros não são conhecidos pelo nome,
Boa noite. Fale-nos, por favor, sobre a educação emocional, que nos fala Dr. Inácio no livro Amor Além de Tudo. Parece-me no 8º capítulo. Eu não posso falar porque eu não li esta obra. Desculpe-me, não é de sua psicografia, e sim do Vanderlei. Obrigado. Eu não li a obra, portanto, eu não posso falar sobre o que está escrito neste capítulo. Agora, a verdade é o seguinte: educação emocional é o Evangelho. Sou o grande médico das almas e venho trazer o remédio que vos há de curar. A própria psicologia tem que se iluminar através do Cristo, do amor ao próximo. A gente fica procurando caminhos mais curtos, mas não existem caminhos mais fáceis e nem mais curtos. O caminho é do amor a Deus e ao próximo. O resto é só teoria. Conclui? Muito bem. Que Deus possa nos fortalecer, possa nos amparar, possa nos dar muita força, para que nós possamos, sobretudo, compreender o que realmente seja a doutrina dos Espíritos, para que nós não vejamos no Espiritismo apenas e tão somente mais um ismo, apenas e tão somente mais uma religião a se somar a centenas de religiões existentes, que nós possamos ver no Espiritismo a revivescência do Evangelho do Cristo e compreender que todas as informações que nós recebemos, elas devem concorrer para a nossa reforma íntima, para a nossa reforma interior. Porque todo o conhecimento, ele só se justifica se ele nos melhora. Se o conhecimento não nos torna pessoas melhores, uma vez eu li um depoimento do teólogo, ex-sacerdote, hoje eu acho que não é mais, Leonardo Boff, não é? Hoje ele não é mais, não é? O Leonardo Boff é um homem muito inteligente, ele está tateando a reencarnação, mas ele ainda não chegou à reencarnação. Mas diz ele que quando ele era sacerdote católico, ele participou de uma reunião na qual ele teve a oportunidade de se sentar ao lado do Dalai Lama. Se sentou ao lado do Dalai Lama. E ele, como católico, Dalai Lama, chefe do mentor do budismo, dizia que pensou assim: é hoje que eu vou pegar esse Dalai Lama, hoje é que eu pego esse velhinho, né? Hoje é que eu pego. E dizer que conversando com o Dalai Lama, eu acho que em inglês, ele conversou com o Dalai Lama e perguntou para o Dalai Lama assim: aqui é uma roupa, para o senhor qual que é a melhor religião? Ele imaginou, o Dalai Lama vai falar que é o budismo, né? E ele já estava pronto para refutar. Aí o Dalai Lama respondeu a ele assim, de imediato: a melhor religião é aquela que te faz melhor. A melhor religião é aquela que te torna melhor. Se o Espiritismo não está te tornando uma pessoa melhor, procura outra que te torne melhor. Porque o objetivo de toda religião é nos tornar pessoas melhor do que somos. Porque se nós não nos tornarmos melhor do que somos, nós não vamos fazer um mundo melhor. Nós vamos querer que os outros façam um mundo melhor para nós. Mas nós não vamos estar dispostos a fazer um mundo melhor para os outros. Então isso não tem significado. Não venha ao centro apenas para tomar passe. Não venha ao centro apenas para beber água fluidificada. Não venha ao centro apenas para pedir a ajuda dos espíritos para resolver um problema pessoal. Sobretudo, venhamos ao centro para pedir aos espíritos, para que os espíritos nos ajudem no combate ao orgulho, ao egoísmo próprios, para que eles nos ajudem a vencer determinado obstáculo no nosso caminho, para que eles nos auxiliem, no sentido de que nós possamos adquirir uma maior compreensão a respeito da vida, das pessoas, principalmente aquelas que convivem conosco, para que nós possamos aceitar as pessoas como as pessoas são, sem querermos impor a nossa vontade, para que nós aprendamos a servir o próximo e encontrar alegria nisto.
Servir e encontrar alegria no servir. Que eles nos auxiliem nesse sentido, porque fora disso nós estaremos nos iludindo e nos enganando uma vez mais, como já nos enganamos tantas vezes no passado, nas diversas religiões que já professamos em vidas anteriores, e talvez até nas diversas religiões que professamos nesta existência. Se nós não formos sinceros, não formos honestos, se nós não formos transparentes, e se nós não tivermos um bom sentimento no coração, nós estamos iludindo a nós mesmos, enganando a nós mesmos. E isto vai se perpetuar conosco no mundo espiritual, porque se torna vício. A gente mente tanto para os outros e tanto para nós próprios que nós nos viciamos na mentira e depois temos dificuldade de nos libertar da mentira que passamos a tomar como verdade. Temos essa dificuldade. Então que os espíritos amigos nos ajudem com este propósito. O espiritismo é cristianismo. Jesus auxiliava a todos sem perguntar pela religião de ninguém. Ele curava a todos e dava liberdade a todos, para que todos agissem conforme desejassem. Mas ele procurava dar o exemplo. Que o Senhor abençoe esta casa, abençoe as nossas famílias, abençoe os nossos lares, abençoe todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados, para que de fato nós possamos fazer um mundo que seja melhor, onde não haja guerra, onde não haja fome, onde não haja tanta injustiça, onde não haja tanta atitude de desonestidade, porque essas atitudes de desonestidade, elas têm consequências espirituais gravíssimas, porque todo o dinheiro que nós desviamos, todo o recurso que nós desviamos, por exemplo, da escola, da saúde, da segurança, nós estamos prejudicando os espíritos reencarnados que precisam estudar, precisam encontrar trabalho, para cuidarem de sua evolução. E muitos jovens estão perdendo a oportunidade do trabalho, estão perdendo a oportunidade do estudo, estão perdendo a oportunidade por falta de saúde digna. Muitos espíritos estão praticamente, entre aspas, perdendo a sua encarnação, porque estão na idade de serem empregados e não encontram trabalho, na idade de receberem amparo e de serem aproveitados e de crescerem espiritualmente. E isto não está sendo ensejado a eles. São os nossos filhos e os nossos netos que às vezes ficam aí subempregados, ou às vezes vão para a droga por falta de perspectiva. Vão para o caminho das drogas. Isso tudo, quem rouba da coletividade, não está, por exemplo, promovendo um desfalque apenas e tão somente nos cofres públicos, ou nos cofres da coletividade ou da nação. Está promovendo um desfalque quase irreparável nesta existência, ou irreparável nessa existência. A economia espiritual da sociedade. O prejuízo não é só material, o prejuízo é muito mais moral do que material. O prejuízo material, em face do prejuízo moral, é mínimo. Um assassino que mata um pai de família, ele deveria ser condenado não apenas por aquele assassinato isolado que ele cometeu, mas ele deveria também ser condenado, como os espíritos dizem, pelos filhos que ele deixou órfãos, por aquelas crianças que ficaram sem a proteção do pai, que vão ser prejudicadas. Às vezes vão cair nas mãos de padrastos e vão ser espancados. Às vezes vão ficar revoltados. Às vezes vão ser até abusados ou abusadas. E às vezes não vão ter oportunidade de cursar uma faculdade, porque se o pai estivesse presente, ou se a mãe estivesse presente, haveriam de fazer com que esses filhos fossem para uma universidade.
aqueles filhos ficam na orfandade e não tem um amparo, não tem a proteção muitas vezes. Então o crime, ele não tem consequências apenas isoladamente. Qualquer crime tem consequências muito graves. Uma agressão moral que nós fazemos a alguém tem uma consequência que nós não imaginamos, porque aquela pessoa que recebe aquela agressão moral, ela às vezes vai passar aquilo adiante e vai contagiar outras pessoas, e nós vamos ser responsáveis. Como dizia Chico Xavier, Chico dizia assim: olha, quando acontece um caso de suicídio numa família, os familiares mais próximos daquele que cometeu suicídio, eles ficam envolvidos naquele processo de redenção por 150, 200 anos. Porque muita gente comete suicídio porque não tem amparo da família. Não foi só o dedo dele que pressionou o gatilho do revólver. Foi a indiferença da mãe, a indiferença do pai, do avô, do tio, do irmão, da irmã, que não levou no médico, que não fez um tratamento, que não conversou, que não se importou, que não ligou, que foi egoísta. Nós temos uma dívida, diz o Dr. Inácio, uma dívida kármica pessoal grande, mas temos uma dívida coletiva muito grande também. Muita paz e até uma próxima oportunidade.